Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre os climas da Terra. Esse conteúdo você vai poder encontrar na semana 2 do seu volume 6 do PET. Na aula de hoje, o que temos como objetivo? Primeiro, entender os processos atmosféricos que influenciam a superfície terrestre e também conhecer os diferentes tipos climáticos que acontecem na nossa superfície. Mas antes de falar sobre o clima, os diferentes tipos climáticos, é importante conhecer alguns conceitos básicos da climatologia. E o primeiro conceito é o conceito de tempo atmosférico. Quando eu falo de tempo atmosférico, eu estou falando de um estado momentâneo da atmosfera, em um determinado lugar ou período de tempo. O que isso significa? Significa que quando eu estou falando de tempo atmosférico, é como se eu estivesse olhando por o termômetro e verificando a temperatura daquele momento. Quando eu olho para o céu e verifico se está chovendo ou não. Essa ação de verificar o clima naquele tempo, naquele momento, é chamado de tempo atmosférico. Quando eu falo de clima, eu estou referindo às características da atmosfera que ocorrem e são estudadas de forma contínua durante um longo período. Esse período pode ser de 30 a 35 anos. Ou seja, quando é clima, eu estou observando um conjunto de fatores que acontecem todos os anos. E esses todos os anos devem ser estudados pelo menos nos últimos 30. Eu estou com dois exemplos aqui que vai ficar muito mais fácil a nossa compreensão. Por exemplo, quando eu olho para essa imagem e verifico que a temperatura é de 42 graus Celsius, o céu está azul e eu percebo um sol bem forte ao centro, eu estou verificando o quê? Que é o tempo. Isso quer dizer que quando eu olhar para essa imagem, olhar para o céu, para a atmosfera e buscar entender o que está acontecendo, eu estou falando de tempo atmosférico. Mas quando eu estou pensando, por exemplo, nessa praia maravilhosa, e eu imagino, nossa, eu adoro o mês de janeiro, porque o mês de janeiro é o mês que eu vou para a praia, é o mês que faz calor, é o mês que acontecem chuvas, mas no final do dia. Quando eu tenho essa observação, eu já estou falando de clima. Por que clima? Porque quando eu falo no mês de janeiro, eu estou falando do período do verão. E quando eu estou mencionando que é no verão que acontecem chuvas ao final do dia, eu estou dando características climáticas. E eu sei que são climáticas porque essas características acontecem de forma contínua nos últimos 30, 35 anos e elas foram já estudadas e percebidas por muito tempo. Bom, vocês com certeza já tiveram essa aula lá em ciências ou em biologia, tá? Que fala sobre as camadas da atmosfera. Tá? E a camada da atmosfera é dividida em diferentes camadas. Então, começando da camada externa até a camada mais próxima da superfície, nós temos a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. Tá? Agora, quando eu estou falando de estudos climáticos, existem duas atmosferas, ou duas camadas da atmosfera, que eu preciso ter mais atenção. Essas camadas são a troposfera, tá? A troposfera e a estratosfera. Essas duas camadas são super importantes para os estudos climáticos. E por quê? Porque são nessas camadas, principalmente na troposfera, que ocorrem os fenômenos como a chuva, o movimento das massas de ar, entre outros. Como sugere o IUAD, tá? A troposfera é a camada onde os fenômenos de tempo atmosféricos e as turbulências são os mais marcantes, sendo a camada da atmosfera que estabelece as condições do tempo. Ou seja, quando eu estou falando de fenômenos climáticos, eu estou falando da troposfera. Então eu posso dizer que é a troposfera a camada mais importante para eu entender o que acontece na atmosfera perto da superfície. Ou seja, é a camada que a geografia vai se empenhar para buscar entender e relacionar com os fenômenos que acontecem aqui com a gente. Bom, além da troposfera e de entender tempo e clima, é necessário que a gente compreenda um outro conceito climático, que é chamado de elementos climáticos. Os elementos climáticos são características que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Esses elementos são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Ou seja, esses três elementos, eles influenciam diretamente no clima.
tá? Porém, é importante lembrar que os elementos climáticos devem estar associados a fatores climáticos. Por quê? Porque os fatores climáticos são responsáveis pelas modificações do clima em uma escala local ou regional. O que isso significa, professor? Significa o seguinte, que apesar de eu ter todo um elemento, né, na atmosférico, um elemento climático, ele precisa sempre estar conversando, se relacionando com os fatores locais. Porque cada região do planeta, cada área tem uma característica climática diferente. E os fatores climáticos mais conhecidos são a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, vegetação e o relevo. Para compreendermos melhor sobre essa relação elemento climático e fator climático, eu trouxe uma imagem de uma montanha que fica no continente africano, chamada Kilimanjaro. Só para vocês entenderem, essa montanha está localizada numa região de zona tropical, ou seja, é uma região que tem características de uma temperatura mais quente. Mas se você observar bem na imagem, você vai conseguir observar que ao fundo, no topo dessa montanha, eu tenho o quê? Um conjunto, olha só. Eu tenho aqui um volume de gelo, que eles chamam de gelo eterno. E por que eu tenho esse gelo eterno? Percebam, eu estou falando de uma região tropical, tá? De clima quente, mas que existe uma montanha que possui gelo eterno. Não é meio contraditório? Mas não é. Para a climatologia, isso é super interessante. Por quê? Apesar do elemento climático ser uma zona tropical, o fator local é a altitude. Por ser uma montanha com uma altitude elevada, próxima a quase 6.000 metros, a pressão atmosférica vai ser menor nesse local, fazendo com que a temperatura seja menor, possibilitando então a formação de gelo. Ou seja, apesar de ser uma região quente, você pode encontrar nessas condições uma área de gelo, uma área com a temperatura mais baixa. Dando sequência, quero mostrar para vocês agora o globo terrestre a partir das suas zonas térmicas, a partir da quantidade de insolação que a superfície terrestre recebe ao longo do ano, tá? E o que eu quero mostrar com essa imagem que é interessante? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que quando o professor está falando de clima, ele usa um conceito de baixas latitudes e altas latitudes, ele está falando o quê? Baixa latitude é referente às latitudes próximas à linha do Equador. Então, quando o professor falar baixa latitude, ele está falando 0 graus de latitude, ou linha do Equador. Quando ele está falando de alta latitude, ele está falando dos pontos mais extremos do planeta Terra. Então, ele está falando de 90 graus ao norte, que é o ponto mais extremo de latitude, e 90 graus ao sul, que é o ponto extremo de latitude sul do planeta. E por que é importante sabermos isso? Devido à inclinação do planeta Terra, a incidência de raios solares é maior entre os trópicos, que nós chamamos de regiões intertropicais. Percebam que toda essa área amarela apresenta uma coloração mais escura. Porém, à medida que eu vou afastando da linha do Equador, a minha temperatura vai diminuindo, fazendo com que eu tenha agora, em vez de uma cor amarela ou laranja, eu vou ter uma cor azul. Essa cor azul significa o quê? Que são temperaturas mais baixas. Ou seja, à medida que eu vou afastando das baixas latitudes, afastando da linha do Equador, a minha temperatura vai diminuindo. Por isso que as regiões polares apresentam aquela grande quantidade de gelo. Esse é um dos fatores que explicam a presença do Polo Norte e do Polo Sul. Bom, uma outra maneira de poder entender, né, compreender os estudos climáticos é estudando o climograma. O climograma é um gráfico que vai apresentar 3 informações. Tá? Que informações são essas? Ele vai apresentar a precipitação, tá? Então aqui, ó, com essa setinha estou mostrando a precipitação, ou seja, o volume de chuva daquele local. Ele vai mostrar a temperatura, tá? Sempre em graus Celsius, e vai mostrar o tempo, tá? No caso aqui, esse tempo é relacionado aos meses do ano, ou seja, de janeiro até dezembro. Então, se você analisar bem esse climograma, olha o que nós vamos perceber.
vamos perceber que a chuva acontece, os maiores volumes de chuva acontecem nos meses de janeiro, nos meses de fevereiro, março, e depois esse volume de chuva diminui, voltando a acontecer nos meses de novembro e dezembro. Eu posso dizer então que nessa região, nesse local, que no caso está falando de Belo Horizonte, ele apresenta duas estações bem definidas. Uma estação com chuva e uma estação mais seca, uma estação onde a chuva é menor. Ele também vai mostrar a temperatura. Perceba que a temperatura ela vai variar entre 28, tá, até 26 graus. Isso quer dizer o quê? Que a média de temperatura ao longo do ano na capital mineira é de entre 26 e 28 graus. Para a gente continuar a compreender, então, toda essa estrutura climática, nós temos o quê? Nós temos a distribuição dos climas pelo globo. Tá? Percebo, então, que na parte intertropical, nessa parte onde vou estar marcando aqui para vocês, é a parte que apresenta as temperaturas mais quentes. E já nas partes superiores, nas altas latitudes, eu vou ter as temperaturas mais baixas. Percebam também que existe uma variedade de climas. Tudo resultante da inclinação do planeta, dos elementos climáticos e dos fatores climáticos existentes. Importante lembrar também que o planeta Terra ele possui 3 zonas, né, climáticas. A zona intertropical é chamada é a zona mais quente, ou seja, a zona intertropical. Temos as zonas temperadas, então olha aqui, ó, zona intertropical. Temos as zonas temperadas e, por fim, as zonas polares. Tá? Cada uma dessas zonas climáticas apresentam uma distribuição, uma característica diferente do clima local. Então vamos conhecer alguns climas que existem no planeta Terra. O primeiro clima é o clima equatorial, localizado próximo à linha do Equador, é a região que recebe alta quantidade de radiação solar, apresenta uma alta pluviosidade, apresenta também uma umidade relativa do ar elevada e pequena amplitude térmica. Professor, o que significa amplitude térmica? Amplitude térmica é a relação entre a temperatura mais alta do dia com a temperatura mais baixa. Ou seja, se o dia amanheceu com 15 graus Celsius e no meio da tarde ele teve 35 graus Celsius, qual que foi a amplitude térmica? A amplitude térmica foi essa diferença de 15 para 35, no caso 20 graus. Então quando eu falo que um local tem baixa ou uma pequena amplitude, quer dizer o quê? Que ao longo do ano ou ao longo do dia, essa variação de temperatura baixa com temperatura alta não acontece com grande força. Talvez ela nem ocorre de maneira contínua. O clima tropical, né, um clima localizado na faixa intertropical entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Apresenta um verão quente e chuvoso e um inverno seco, com temperaturas amenas. Nós falamos que o clima tropical ele é chamado de clima sazonal ou clima das estações bem definidas. Repetindo, ou você está no período de chuva, que é no verão, ou você está no período de seca, que é no inverno. Ele também apresenta uma baixa amplitude térmica, ou seja, ao longo do ano, a variação entre a temperatura menor com a maior ela é bem mínima. Clima subtropical. Já é o clima localizado ao sul do Trópico de Câncer e também no Trópico de Capricórnio. Ele é um clima de transição. Tá? Ele é um clima de transição entre o clima tropical, ou seja, um clima quente, com os climas temperados. Ele apresenta as estações definidas. Tá? E quando chegarmos no clima temperado, nós vamos entender o que são essas estações bem definidas. Apresenta chuvas distribuídas ao longo do ano. O seu verão é quente e inverno frio, com possibilidade de geada ou neve. Percebam que esses 3 climas, o clima temperado, o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical, são climas que estão presentes dentro do território brasileiro. Tá? Então, se alguém falar com você que o Brasil é um país totalmente tropical, calma lá. Existe uma faixa, principalmente a faixa sul do território brasileiro, que apresenta características diferentes. No caso, características de um clima subtropical. Bom, agora vamos falar daqueles climas que nós conhecemos poucos. No caso, o clima temperado. O clima temperado, ele ocorre nas médias latitudes, ou seja, fora das zonas intertropicais. Tá? Ele possui as 4 estações bem definidas e apresenta invernos rigorosos nas áreas mais continentais. Maior índice de chuva em áreas próximas ao litoral. O que quer dizer isso?
É o clima tropical, que é o clima que apresenta as 4 estações bem definidas. Quais são essas estações? Primavera, verão, outono e inverno. Ah, professor, mas aqui no Brasil, nas áreas tropicais, nós entendemos, conseguimos sentir o outono, conseguimos sentir a primavera. Sim, mas é no clima temperado que você vai conseguir perceber visualmente as mudanças da paisagem. E é um clima bem interessante, pois nas suas regiões próximas ao litoral, não ocorre neve. Já nas áreas temperadas continentais, ou seja, distante do litoral, a possibilidade de neve é muito forte. O clima mediterrâneo, que é caracterizado por um verão seco e um inverno ameno e chuvoso, é um clima muito conhecido nas regiões do Mediterrâneo, principalmente na Grécia e no sul da Itália, devido ao mar Mediterrâneo, que dá o nome ao clima. Temos o clima semiárido, tá? Que apresenta altas temperaturas, baixa umidade do ar, chuvas escassas e mal distribuídas, podendo ocorrer ao longo do período de estiagem. No Brasil, existe também o clima semiárido na região Nordeste, é um clima bem específico, tem características bem parecidas, tá? Mas por causa de uma questão local, ele acaba tendo essa aridez toda que aparenta dentro do território brasileiro. Tá? Temos o clima desértico, localizado nas zonas intertropicais, apresenta uma grande amplitude térmica, baixa umidade, pouca chuva, temperaturas elevadas. E olha que curioso, o maior deserto do mundo é a Antártida. Espera aí, professor. Um lugar frio, polar, deserto. Sim, quando falamos de deserto, nós estamos falando da relação de evaporação e quantidade de chuva. Como na Antártida a evaporação ela é maior do que o volume de chuva, lá é considerado um deserto. No caso, um deserto frio. O maior deserto de clima quente vai ser o deserto do Saara, já conhecido pelas suas dunas e a sua coloração bem amarelada. Temos também o clima subpolar, tá? Também chamado de clima frio, que é um clima localizado em áreas de alta latitude, próximas aos círculos polares, apresenta 2 estações bem definidas, possui invernos rigorosos e verões curtos e também apresenta precipitações de neve. O clima polar ocorre nas latitudes elevadas, ou seja, bem distante da linha do Equador. Apresenta baixas temperaturas, baixa pluviosidade, ou seja, ocorre pouca ocorrência de chuva, e quando ocorre é em forma de neve. Também temos aí o clima frio de montanha, que é um clima determinado diretamente pela altitude, ou seja, por causa da altitude da montanha o clima ele é alterado. Tá? Lembre-se lá do Kilimanjaro e também da Cordilheira dos Andes. É marcado pelas temperaturas baixas durante todo o ano e também a presença de neve é constante. Bom, deixei ali 3 climogramas para vocês praticarem, para conhecer o tipo climático existente na superfície terrestre. Tá? Então vamos recordar o que foi estudado na aula de hoje, que foi muito conteúdo. Então existe a diferença entre o tempo atmosférico e o clima, nós estudamos isso. Falamos sobre a dinâmica climática, tá? Que influencia nas características da superfície terrestre. Também falamos dos fatores e elementos naturais que alteram e caracterizam a dinâmica climática. Estudamos que a superfície terrestre possui diferentes zonas climáticas, a zona tropical, temperada e a polar. Estudamos um pouco entendemos os climogramas, né, e vimos que eles ajudam a entender a distribuição da chuva, tá, e da temperatura ao longo do tempo. Estudamos também que existem diferentes tipos climáticos. Por exemplo, o clima equatorial, tropical, subtropical, o clima temperado, o clima mediterrâneo, o clima desértico, o clima semiárido, tá? O clima frio de montanha, também o clima polar, tá? São exemplos dos tipos climáticos existentes aqui na superfície. Bom, usei como referência o IOAD, o seu livro A Introdução à Climatologia para os Trópicos. Tá? Deixo aqui como sugestão a leitura do conteúdo da semana, faça os seus exercícios, entre em contato com a gente para tirar suas dúvidas no nosso programa ao vivo. E no mais, eu deixo aquele abraço e até a próxima aula.